Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar início a esse novo módulo com essa primeira aula de representação decimal das frações. Bem, nós já vimos no módulo anterior que nós representamos a fração dessa maneira, onde o número que está em cima a gente chama de numerador e o que está embaixo nós chamamos de denominador. Bem, nós podemos associar a fração ao resultado de uma divisão do numerador pelo denominador. E é claro que, como não existe divisão por zero, o nosso denominador tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, né? Ok. Bem, mas quando a gente divide um numerador pelo denominador, pode acontecer duas coisas. Eu posso achar como resultado um número inteiro, ou seja, no caso que essa divisão seja exata, ou eu posso achar um número que a gente vai chamar de número decimal, que é o objeto de estudo na nossa aula de hoje, que é a representação decimal de uma fração. Bem, vamos ver isso através de exemplos. Por exemplo, a fração 12 meios, 12 sobre 2. Bem, ao pegar o 12 e dividir por 2, eu acho um número inteiro, 6. Agora, ao pegar o 5 e dividir por 2, essa divisão não é exata, 5 é ímpar, não é divisível por 2. Bem, mas como é que eu posso representar isso? Bem, eu sei que se eu pegar o 5 e dividir por 2, vai dar 2, 2 vezes 2, 4. O resto é 1. Então eu tenho 2 inteiros, mas resta 1. Ora, nós já vimos em aulas anteriores que eu posso representar essa fração através dessa soma de frações. E eu sei que 4 dividido por 2 é exato, eu recaio no caso anterior. Dá 2. E eu posso representar isso através de um número misto. 2 inteiros e meio. Ok. Beleza, mas, Bruno, não apareceu um número decimal, né? Você não dividiu aqui ao fazer essa representação através de soma. E como é que aparece o número decimal? Bem, para isso a gente vai utilizar vamos apelar ao nosso cotidiano. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui R$5 e eu quero dividir esses R$5 em duas partes iguais. Bem, não é difícil, até mesmo crianças com pouco tato em matemática, mas que mexem bem com dinheiro, conseguem dizer tranquilamente que eu vou ter duas partes de 2,50. Repara que 2,50 parece uma vírgula, né? E já começa a aparecer a ideia de número decimal. Então, 5 dividido por 2 eu posso representar como 2,50? A pergunta é, se é, por quê? Né? E por que aqui eu tenho uma parte que é inteira, representada por R$2? E eu tenho outra parte que não é inteira, que nós chamamos de centavos. E por que o nome é centavos? Bem, para a gente entender isso, a gente vai ter que adotar uma convenção. A gente vai admitir que a gente vai escrever essa fração 1/10 dessa maneira. 0,1. E a gente continua lendo 1/10. A fração 1/100 eu vou escrever como 0,01. 1/100. A fração 1/1000 eu vou escrever como 0,001. Bem, e qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu consigo obter partes menores que a unidade. O 2 aqui, apesar de ser R$2, o 2 é a minha unidade.
E esses 50 centavos é uma parte menor que a unidade. Coisa que eu vou precisar para continuar essa divisão. Né? Sobrou um resto aqui. Né? E esse resto, ele é menor do que o meu divisor. Então, os R$2 aqui estão na unidade. Meus 50 centavos é menor que a unidade. A vírgula me possibilita trabalhar com casas do sistema de numeração decimal menores que a unidade. Vamos pegar um exemplo. Vamos escrever aqui o número 3.528. Bem, eu sei que o 8 ele está na casa das unidades. Eu sei que o 2 está na casa das dezenas. O 5 está na casa das centenas. O 3 está na casa das unidades, na unidade de milhar. Por isso que é 3.500, que é 5 vezes 100, e 28. 2 está na casa das dezenas, 20 vezes 10, 20, e a unidade é 8. Ok. Agora, se eu quiser escrever um número entre 3.528 e 3.529, bem, um número entre 3.528 e entre 3.529, eu vou precisar de partes menores que a unidade. E para isso a gente utiliza a vírgula. Por exemplo, vamos colocar um algarismo qualquer aqui, 4, por exemplo. Eu posso reescrever esse número da seguinte maneira. 3.000 mais 500 mais 20 mais 8 mais 0,4. Ou seja, eu vou dizer que esse 4 aqui, ele está na casa dos décimos. E o que significa isso? Significa que esse meu 4 é 4 vezes 1/10. Ou seja, esse 1/10 é a 10ª parte da unidade. Eu tenho 4 vezes esse 1/10. Ou seja, eu tenho 4 décimos. Graças a essa representação. Bem, mas Bruno, e se eu quiser colocar outro algarismo? Bem, se eu quiser colocar, por exemplo, 3.528,47. Bem, esse 7 já não está mais na casa dos décimos. Esse 7, eu já vou dizer que ele está na casa dos centésimos. E eu posso escrever esse meu novo número da mesma maneira que antes, acrescentando os meus 7 centésimos. Ou seja, 7 vezes 1 centésimo. Repare que a gente tem duas casas decimais, duas casas após a vírgula, igual o nosso sistema monetário. E com duas casas decimais, eu estou parando na casa dos centésimos. Então por isso que a gente chama aqui de centavos. Sim, centavos vem de centésimos, porque o nosso sistema monetário utiliza apenas duas casas após a vírgula. Então, os centavos têm a ver com os centésimos. E eu posso continuar. Eu posso colocar um 8 aqui. Esse 8 vai estar na casa dos milésimos, que representa 1 milésimo da unidade. Vezes 8, 8 milésimos da unidade. E eu posso continuar. Décimos de milésimos, centésimos, e aí continua. Assim como a gente continua para frente. Tá, Bruno, mas como é que eu pego uma fração, divido o numerador pelo denominador e aparece um número decimal? Bem, como é que eu continuo essa divisão para aparecer um número decimal aqui no meu quociente? Bem, é isso que a gente vai ver no próximo quadro. Vamos lá? Nosso exemplo ali foi o 5 meios, né? 5 reais que eu dividi em duas partes deu 2,50. Como é que eu chego no 2,50? Eu pego o 5, divido por 2, dá 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4 dá 1. O que ensinaram pra gente? Não dá mais para dividir, você põe a vírgula. Pondo a vírgula, você ganha o direito de colocar mais um zero aqui. Tá, mas por que isso é verdade? Porque na realidade o que está acontecendo? Sobrou um inteiro, esse um inteiro está na minha unidade. No resto lá ele está na unidade. E eu preciso continuar dividindo, então eu vou ter que ganhar mais uma casa.
Para isso eu multiplico por 10, mas não é uma casa inteira, é a casa dos décimos. Então eu ponho a vírgula e divido 10 por 2. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Ou seja, 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Assim como 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. 1 não dá para dividir por 2, então eu vou ter 0 unidades. Colocando a vírgula, eu ganho o direito de multiplicar por 10 aqui, colocar um 0 e dividir. 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Então, meio. Representação decimal é 0,5. E 3 quartos? Bem, é dividir 3 por 4. Mesma coisa, tem que botar o 0 e a vírgula, pelo mesmo motivo. 30 por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, para 32. Bem, agora eu vou passar para essa segunda casa, eu não preciso colocar outra vírgula, a vírgula já está aqui. Como eu vou passar para a casa dos centésimos, eu multipliquei por 10 aqui, por 10 de novo, 100. 10 vezes 10, 100. Estou na casa dos centésimos. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, representação decimal de 3 quartos, 0,75. De 2 quintos, é 2 dividido por 5. Mesma história. 20 por 5 dá 4. Então, 4 décimos. Ou 0,4. E 2 terços? Bem, vamos com cuidado aqui. Põe o 0 e a vírgula, dá 20. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Bem, eu vou para a casa dos centésimos, a vírgula já está lá, nada me impede de colocar mais um 0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Continua. 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Eu nunca vou chegar no resto zero. O resto sempre vai dar 2. E eu sempre vou poder colocar um 0 e continuar dividindo. Esse é o conceito de dízima periódica. A representação decimal do 2 terços não é um número decimal qualquer. É um número decimal cujas casas decimais há um período. O 6 está sempre se repetindo. Quantas vezes, Bruno? Infinitamente, porque eu não consigo nunca chegar numa divisão exata, numa divisão com resto zero. A gente pode representar isso dessa maneira também. A barrinha em cima do algarismo significa que é ele que está se repetindo. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 a gente já viu que é 2, mas nada me impede de colocar quantos zeros eu quiser depois da vírgula. Mas não é um número decimal, é um número inteiro, porque em todas as suas casas decimais, elas são nulas. Não tem quantidade, é um número inteiro. E 21 dividido por 9? Bem, vamos lá. 21 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 para 21, 3. Aí eu ponho a vírgula e o 0. 30 por 9 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 33. Põe o 0, dá 9. Desculpe. 3. 3 vezes 9, 27. Para 30, 3. Põe o 0. 30 por 9, 3. 3 vezes 9, 27. Para 33. Também vai dar uma dízima periódica. Ou bota a barrinha em cima dizendo quem está se repetindo. Quero deixar claro que aqui eu não tenho uma dízima periódica, eu tenho um número inteiro. O que eu quis mostrar é que um número inteiro, eu posso colocar a vírgula nele e colocar quantos zeros eu quiser depois, que não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que a gente escreve R$2 assim. Ou seja, não tem centavos. As casas decimais depois da vírgula são nulas. Ok? Bem, isso vai ser muito útil nesse modo. Espero que tenha estado claro para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.